O governo brasileiro fecha a conta de 2023 com déficit histórico de 230 bilhões de reais. Mas onde... E qual o problema, ô cara de c... Qual o problema? Hã? Qual o problema do déficit? Isso é um problema. Por quê? O que houve? Não, porque quando a gente olha para a economia, não tá uma maravilha, tá longe do que a gente gostaria, mas né? Pô, desemprego 7,5, inflação 3,5, isso é muito melhor do que a gente já teve nos últimos anos. 3% de crescimento, pô, o Brasil estava crescendo 1%. A gente teve avanço na renda média do trabalhador brasileiro, não é isso? Saldo positivo nas contas em dólar, entrou mais dólar do que saiu, né? Taxa de juro, mesmo num banco central entregue para a banca, caindo, menos do que deveria, mas tá caindo. Qual o problema da porra do déficit? Tem emprego, aumentou renda, não tem inflação, entrou mais dólar, juro tá caindo. Que se foda a porra do déficit. Onde é que você acha que isso não poderia acontecer? Primeiro porque Lula gasta de maneira faraônica. Eu já falei aqui diversas vezes, em diversos vídeos. Vejam só, plano do governo Lula de 2024 a 2027 prevê gastos de 13,3 trilhões. Veja as principais metas aqui. Quem vai tirar esse dinheiro da onde? Eu pego o total do montante que o governo vai gastar. Você viu quanto é que é? Só o plano safra para sustentar o agronegócio aí que fica tramando golpe, financiando baderneiro. Ai, os gastos do avião do Lula. Cara, isso é troco de pinga, isso não faz nem efeito. Isso é insignificante. Saca? Isso é apenas um recurso retórico para fazer demagogia. Saca? A galera usa essa ideia de rombo nas contas públicas para fazer uma fucking demagogia, que é o que esses caras fazem. Eu já podia encerrar o vídeo agora. Tá tudo bem, nós tivemos 230 bilhões de déficit, massa. Inflação tá controlada, o emprego tá no melhor nível da série histórica, aumentou a renda, juro tá caindo, entrou mais dólar do que saiu. Que se foda a porra do déficit, que se foda. Do seu rabo. É claro que é do seu rabo. Esse déficit de 230 bilhões não é novidade nenhuma. Absolutamente nenhuma. Já 2021, quando Jair Bolsonaro decide pedalar os precatórios, o que eu disse que ia acontecer aqui? Nós vamos ter que pagar a conta, não existe almoço grátis. O que esse gado filho da puta veio aqui no meu canal falar? Caralho, o que você tá falando do mito, seu lixo, do PT você não fala. Do PT você não fala. E quando o mito decidiu... 92 bilhões desses 230 bilhões do déficit de 2023 são esses precatórios aí que o Nando Moura tá falando, tá? Isso aí é bom que ele diga até para explicar, porque o governo Bolsonaro encerrou com um déficit de 54 bilhões. E agora está dizendo, ai, porque o déficit, o rombo, porque ele saltou de 50 para 250, né? Aí eles não explicam pra gente que nos 54 bi de déficit do Bolsonaro, tinha 92 bi que eles empurraram pro Lula, que estão dentro desses 230 de 2023. Tinha um aumento do Bolsa Família que o Bolsonaro prometeu. Tinha as contas públicas para cumprir a lei de responsabilidade fiscal do governo Bolsonaro. Tanto é que, por que o Lula conseguiu gastar isso em 2023? Por causa da PEC da transição. Como é que o Lula provou a PEC da transição? Com o apoio da base de governo do Bolsonaro para livrar o Bolsonaro de mais esse processo. Então tem os precatórios, então tem o reajuste do Bolsa Família, então tem o reajuste do salário mínimo, promessa de campanha do Lula. Então tem reposição do funcionalismo público. E outra, além de empurrar as promessas de campanha e os precatórios para a conta do Lula em 2023, nos 54 bi de 2022 do Bolsonaro, tem as privatizações, tem o desmantelamento da Petrobras e do BNDES. Tinha uma regra do BNDES que 60% do lucro do banco tinha que ser pago para a União. Subsidiárias do BNDES foram vendidas, ou seja, o banco estava passando por um processo de desinvestimento para gerar caixa para a União. A Petrobras é a mesma coisa. A Petrobras chegou no cúmulo de estar fazendo empréstimo
para pagar dividendos. Ou seja, pagando dividendos numa ordem superior ao montante dos lucros, para conseguir chegar nesse montante de 54 bilhões. Para o Bolsonaro poder dizer, olha como saltou o déficit. Déficit não pode ser demonizado. Déficit público é um instrumento de política monetária. A depender da conjuntura econômica do país, ele deve crescer para o bem da economia ou ele deve diminuir. É muito mais fácil você diminuir o déficit público, que é sempre calculado como uma proporção do PIB, quando aumenta o PIB. É mais fácil fazer isso do que cortando gasto público. Geralmente, o corte do gasto público para reduzir déficit não funciona porque você corta de um lado e diminui a arrecadação do outro. Porque você freia a dinâmica econômica quando o Estado gasta menos. As empresas produzem menos, as famílias consomem menos, as empresas repõem menos capital constante, investem menos, isso gera menos arrecadação. Então, o que você deixou de gastar de um lado, você deixou de arrecadar do outro. É muito mais produtivo quando você quer reduzir o déficit, você aquecer a economia e aumentar a arrecadação. É isso que acontece. Tá? Mas o lance é que essa galera demoniza o déficit porque eles tiram do cu uma relação de causalidade. Como se o déficit por si só fosse um problema. Se isso fosse um problema, o mundo capitalista todo já tinha ido pro beleléu. Né? Os Estados Unidos com 150% de dívida em relação ao PIB, que é muito maior que o Brasil. Japão, os países da União Europeia, o mundo inteiro opera em déficit e não é agora. Ache um superávit fiscal na história dos Estados Unidos. Pegue lá a série histórica e procurem lá. Não tem. Então, assim, demonizar o déficit é apenas um argumento retórico para fazer demagogia.